E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Vitor. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Matheus. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas. E aí, eu sou o Emanuel. Então galera, a gente veio falar do livro de Malbataan, O Homem que Calculava. Malbataan, mais conhecido também como Júlio César de Melo Souza, Que conta a história de Beremi Samir e de seu amigo Bagdali. onde eles, no Egito, passam por grandes aventuras, desafiando a matemática e várias outras situações. E desafiando também as pessoas ali presentes com que Beremi Samir e Bagdali vão passando no decorrer da história. Bagdali era tipo o aprendiz do Beremi Samir. Quem era realmente o gênio, o homem que sempre calculava e que sempre era o destemido, sim, era Beremi Samir. O que calculava tudo e todas as situações que mandavam pra ele. E as atenções se voltavam para ele. E Bagdali, como era companheiro de Beremi Samir, saía ali fazendo companhia para ele. Teve ainda um capítulo do camelo, onde Bagdali ajudou e cooperou dando seu camelo. Então, Depois gente, saiu com 2. Então, gente, o livro que a gente está falando, a capa dele é esse daqui, ó, como vocês podem ver. O livro, ele não é cansativo. Você lendo ele, você pode por meio de várias aventuras, dar risada lendo, sabe? É muito interessante o livro. Sim, e ele consiste de, acho que, deixa eu contar aqui certinho, são 293 páginas. De história mesmo são 274, aí tem uma divisão onde fala dos glossários, porque esse aqui é um livro supostamente árabe, com palavras e a cultura árabe. Então tem palavra aqui muito desconhecida, onde a gente, brasileiros aqui presentes, não sabemos. E o glossário vai indicar pra gente, e ainda tem aqui as soluções de como o Beremi Samir chegou nos resultados. Tem aqui, ó, o problema do número quadripartido, e aqui tá explicando aqui, ó, galera. Ó. Não, tem essa página e todos os problemas, situações vividas pelo Beremi tá sendo explicado ali na última parte do livro. Então, gente, o livro, ele é só leitura, não tem imagem, essas coisas. Tem imagens, mas são poucas por ser um livro assim que você lê. E, por exemplo, eu tava lendo esse livro, eu leio em capítulos a cada dia. E durante, vamos supor, meia hora, eu já li 10 capítulos, 10 capítulos. Porque, tipo, ao todo são 34 capítulos. E tipo, até de um capítulo ao outro é poucas páginas. Exatamente. E tipo, é muito interessante o livro, pois a cada capítulo é uma nova história, é um novo desafio para Beremi conseguir desvendar. Junto com Bagdali, que é seu amigo, que, como ele já falou, ele é o aprendiz de Beremi Samir. Exatamente. E assim, no final do livro, acontecem coisas muito inusitadas. Com os cálculos que Beremi vai fazendo, ele vai ganhando prêmios, vai sendo consagrado pelos mestres. O nome dele vai se erguendo lá no Egito. É como se fosse uma pirâmide, sabe? Você ele começa embaixo e vai subindo. Ele chega ao topo, não chega a cheque, essas coisas de lá, mas chega a um contra-cheque, ou a faraós, no caso aqui, ele chega a grandes patamares por meio dos seus cálculos e por meio da matemática. Beremi Samir também, no seu livro, ajuda ele próprio. Por exemplo, lá no livro, no episódio dos camelos, ele encontra, acho que 3 irmãos, né? 3 irmãos com camelos para dividir por herança. Exatamente. Por exemplo, ele tava com um camelo. Um camelo, que era o camelo de Bagdade. Aí era a história dos irmãos que queriam dividir. Era uma herança onde o pai tinha falecido e ia dividir os camelos entre os 3 irmãos. O primeiro irmão ficava com um tanto, o segundo com outro tanto e o terceiro com outro tanto. Só que tinha um porém. Na hora que eles iam fazer a divisão, não partiam em 3, certeza. Exatamente, não partia em número inteiro, partia em número quebrado. E isso, nós tava explodindo a cabeça dos carinha. Daí quem chamou quem? Beremi Samir. E lá ele tava andando lá, aí junto com o Bagdali, que ele se conhece já no primeiro capítulo. Aí Beremi Samir olha, os 3 irmãos ali todos. Na discussão. Exatamente. E aí ele vai lá ver, ele fala, Bagdali, vamos ali ver. Aí eles vão lá e os 3 irmãos explicam. E o raciocínio do Beremi é sensacional, cara. Muito rápido. Ele tem lá os camelos, pelo que eu não me engano, era 35 camelos. Isso. Aí ele pega o mais um do Bagdali.
Aí o Bagdad fica, mas espera aí, eu vou ficar Você vai pegar o meu e vai dividir pra eles e não vai deixar pra E ele tava sem cabelo nenhum. Cara, no final, os 3 irmãos ainda saem com os camelos inteiros e ainda sobra 2 camelos. Um pro Bagdad e um pro Beremis, cara. É uma coisa assim sensacional, sem explicação. Você fica de cara com a situação. Tem várias histórias como essa que eles falaram que vai deixar você louco. Por exemplo, tem a divisão dos vasos também. São 8 vasos, São 8 vasos, Tem também das moças que são escravas, os olhos negros e olhos azuis. Aí os olhos negros falam verdade e os olhos azuis falam apenas, falam as mentiras. Aí ele tem que descobrir a sequência. Aqui, ó, gente, do que eu tava falando. Eram os irmãos e tinham a herança de 35 camelos, segundo a vontade expressa pelo pai deles. O irmão Hamed Namir, 1/3 da parte, e o Arim, o mais moço, deve tocar apenas 1/9 parte da herança. Não sabemos, porém, como dividir 35 camelos, pois dava aqui 35, a metade que ia para o primeiro irmão era 17,5. Aí o homem que calculava falou, é muito simples. Então ele se encarrega de pegar os 35 camelos. Aí neste ponto ele procura intervir a questão. Não posso consentir em semelhante loucura, como poderíamos concluir a viagem se ficássemos sem o camelo? Aí, esse aqui é o Bagdad falando, porque eles iam ficar sem camelo. Aí o Beremis fala, não te preocupes com o resultado, ó Bagdad. Replicou em voz baixa Beremis. E aí, fica no total... Confiante. Fica no total de 36, e assim fica. Era pra ser, pro primeiro irmão, a metade. Que era a metade 35, da herança que o pai dele deixou. 35 camelos. Que dava 17,5. Então ele receberá... Não tinha como ter metade de um camelo para dividir. Ia cortar metade do camelo com a cabeça. 38, né? Aí ele tem 36, que é a metade. Então ele ficou com 18 camelos o primeiro irmão. Então ele não tinha o que reclamar. Ele tava com 17,5 e foi para 18. Caraca, beleza. Obrigado. O irmão do meio tinha que receber a terça parte de 35 e dava 11 e pouquinho. Não se sabe o resultado ao certo. Ao receber 36... a terça parte ficaria com 12. Pô, ele tá contente pra caramba. Mas ele fica triste. Com 11 lá e uns pedacinhos nos braços e agora foi pra 12 inteiros. Umas patas, cara. E o terceiro ia ficar com a nona parte de 35, que dava 3, alguma coisa. Ao ser dividido por 36, ele ficaria com 4. Ou seja, ele saía perdendo? Sim, era a divisão lá das heranças, mas, cara, ele ficou feliz porque ele teve os 4 camelos inteiros. E assim, pela vantajosa divisão feita entre os irmãos, a partir que todos os 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, somando-se tudo, dando um resultado de 34 camelos. Dos 36 camelos que sobraram, portanto, 2. Um que era do Bagdad, que já pertencia a ele, e outro para Beremis. Pessoal, pra vocês verem como que ele é inteligente. Cara, da onde você ia tirar uma conta onde tava batendo a cabeça, tava dando quebrado, por exemplo, só para Beremis. Pessoal, pra vocês verem como que ele é inteligente. Cara, da onde você ia tirar uma conta onde tava batendo a cabeça, tava dando quebrado, por exemplo, a soma deu 34. Se ele tirasse um camelo, o pessoal, os 3 irmãos já ia ficar desconfiado. Pô, ele tá roubando a gente, mas não, ele deu um camelo e eles ganharam mais camelos. Sim. Além dele, saiu lucrando, porque ele deu um camelo e saiu com 2, né? E assim, no final eles nem reclamaram com um camelo ainda sobrando pra ele, porque eles pensaram, como forma de... exatamente, como forma de recompensa, de pagamento, deixa aquele camelo pra eles. Ou seja, esse livro é muito bom, tem muito mais histórias, muito melhores, que você lendo o livro, você vai ficar muito impressionado com as histórias de Beremis e Bagdad. E esse livro, cara, auxilia demais nas aulas de matemática. Auxilia muito mesmo. São contas e expressões aqui que você vai ter dúvida na matemática e que ajuda. E também podendo usar no dia a dia, né? Porque as contas que ele faz, você pode usar tanto na escola quanto na sua casa, na hora de fazer contas. Tipo na divisão de uma bala. Exatamente, com os amigos, exatamente. Na hora de comprar o pão lá na padaria lá, você vem aqui com a sua família e fala, nossa,
tem um pão sobrando ou um pão a menos, o que eu tenho que fazer? E aqui esse livro explica tudo. Além de você poder lembrar, né? Se tá dividindo uma coisa, você pode lembrar, ó, aquela história de Bagdad e Beremir Samir, daí você pode se espelhar na história dele. E às vezes é até legal, por causa que, nossa, mais um artefato que eu aprendi na minha vida. E esse livro ainda puxa pra parte religiosa, falando de Deus, de Alá, os deuses árabes. Então, não se concentra só na matéria matemática. Culturas da Arábia. História, tipo... É uma história que conta tudo. Uma história completa. Parte bíblica, cultura árabe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa história pelo livro. Muito obrigado. Pelo livro, é muito bom. Eu recomendo bastante. Essa aqui é a capa de novo, ó. Entrem no nosso blog. Vai ter curtam lá, várias coisas falando desse livro, vai ficar, gente, ó, vai ficar show de bola. Entrem pra ver, leiam o livro do Malbataan. Essa é a capa. Aí tem ainda o final, vocês vão se surpreender demais com o final. É um final que você, no meio da história, não imaginava crer. A gente não vai contar pra não ficar chato. Vai ficar pitadinha. Tem a ver com garota, tá? Exatamente. Uma pitadinha de curiosidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu. Até de um capítulo ao outro é poucas páginas. Exatamente. E, tipo, é muito interessante o livro, pois a cada capítulo é uma nova história, é um novo desafio para Beremiz conseguir desvendar. Junto com Bagdad, que é seu amigo que... Como ele já falou, ele é o aprendiz de Beremir Samir. Exatamente. E assim, no final do livro, acontecem coisas muito inusitadas. Com os cálculos que Beremiz vai fazendo, ele vai ganhando prêmios, vai sendo... consagrado pelos mestres. O nome dele vai se erguendo lá no Egito. É como se fosse uma pirâmide, sabe? Você ele começa embaixo e vai subindo. Ele chega ao topo. Não chega a cheque, essas coisas de lá. Mas chega a um contra-cheque, ou a faraós, no caso aqui. Ele chega a grandes patamares por meio dos seus cálculos e por meio da matemática. Beremir Samir também, no seu livro, ajuda ele próprio. Por exemplo, lá no livro, no episódio dos camelos, ele encontra, acho que 3 irmãos, né? 3 irmãos com camelos para dividir por herança. Exatamente. Por exemplo, ele tava com um camelo. Um camelo, que era o camelo de Bagdad. Aí era a história dos irmãos que queriam dividir. Era uma herança onde o pai tinha falecido. Ia dividir os camelos entre os 3 irmãos. O primeiro irmão ficava com um tanto, o segundo com outro tanto e o terceiro com outro tanto. Só que tinha um porém. Na hora que eles iam fazer a divisão... Não partiam em 3, certeza. Exatamente, não partia em número inteiro, partia em número quebrado. E isso, nós tava explodindo a cabeça dos carinha. Daí, quem chamou quem? Beremir Samir. E lá, ele tava andando lá, aí junto com Bagdad. Junto com Bagdad, que ele se conhece já no primeiro capítulo. Aí Beremir Samir olha, os 3 irmãos ali todos... na discussão. Exatamente, e aí ele vai lá ver, ele fala, Bagdad, vamos ali ver. Aí eles vão lá e os 3 irmãos explicam. E o raciocínio do Beremiz é sensacional, cara. Muito rápido. Ele tem lá os camelos, pelo que eu não me engano, era 35 camelos. isso. Aí ele pega o mais um do Bagdad. Aí o Bagdad fica, mas espera aí, eu vou ficar Você vai pegar o meu e vai dividir pra eles e não vai deixar pra E ele tava sem cabelo nenhum. Cara, no final, os 3 irmãos ainda saem com os camelos inteiros e ainda sobra 2 camelos. Um pro Bagdad e um pro Beremiz, cara. É uma coisa assim sensacional, sem explicação. Você fica de cara com a situação. Tem várias histórias como essa que eles falaram que vai deixar você louco. Por exemplo, tem a divisão dos vasos também. São 8 vasos, São 8 vasos, Tem também das moças que são